Guaíba Agro. Apresentação Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiros. Estamos abrindo mais um Guaíba Agro. Hoje é sexta-feira, 10 de julho de 2026, aniversário dos municípios gaúchos de Fontoura, Xavier e Paraí. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Guaíba Agro tem na mesa de áudio Daniel Zucco e Cleiton Lopes, também responsável pelas gravações e edições. A coordenação de central é de Guilherme Silveira. Gerência de jornalismo de Rafael Sequim. Direção-geral de Claudinei Girotti. Edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Está com crédito no Banrisul para organizar a vida financeira, realizar planos pessoais ou dar fôlego ao seu negócio hoje. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o programa de hoje falando de sojicultura, pois começou no Rio Grande do Sul o período obrigatório do vazio sanitário da soja, medida de defesa vegetal voltada ao controle da ferrugem asiática, uma das principais doenças da cultura. São 90 dias sem a presença de plantas vivas da oleaginosa no campo. Regulamentado pelo Ministério da Agricultura, o vazio sanitário tem como objetivo reduzir a sobrevivência do fungo causador da doença durante a entre-safra. Neste período, fica proibido cultivar ou manter plantas vivas de soja nas áreas produtivas. A ferrugem asiática é considerada uma das doenças mais severas para o grão e pode provocar perdas expressivas de produtividade, chegando a até 90% em situações de alta pressão da doença e manejo inadequado. Por isso, a medida é considerada uma ferramenta essencial para proteger o potencial produtivo das lavouras gaúchas. Após o fim do vazio sanitário, os produtores devem seguir o calendário oficial de semeadura, que começa em 1º de outubro e vai até 28 de janeiro. A organização do plantio contribui para reduzir a pressão da doença no campo e diminuir o risco de resistência do fungo aos fungicidas. Bem, no Guaíba Agro, o assunto agora vem da cadeia produtiva do alho, pois nós temos mais uma audiência pública marcada agora para Brasília, para o dia 15 de julho, uma terça-feira, às 4 horas da tarde, para tratar do antidumping para o alho argentino, uma proposta do deputado federal Pezente, lá de Santa Catarina, e que tem aí uma preocupação muito grande aqui no estado do Rio Grande do Sul também. A gente já falou sobre esse assunto, nós tivemos recentemente, lá mesmo em Brasília e aqui no interior do Rio Grande do Sul, outros encontros para debater também a importação do alho chinês, não é? Então são questões muito semelhantes, né? Que envolvem o alho chinês e também o alho argentino, que tem prejudicado sobremaneira aqui a cadeia produtiva aqui no estado do Rio Grande do Sul. E para a gente falar um pouco mais, não é, sobre este assunto, está na ponta da linha conosco a Franquiele Motter, que é a presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho. Presidente, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Guaíba Agro. Boa tarde, Sandro. Boa tarde, ouvintes da Rádio Guaíba. Muito obrigada por essa oportunidade novamente para a gente falar desse setor tão importante aqui para a Serra Gaúcha, né, o setor do alho. Exatamente. Nós já falamos aqui no programa sobre o problema, não é, altos custos de produção, a concorrência desleal, a gente pode se dizer assim, não é, da importação que vem não só aqui do vizinho país da Argentina, mas também lá da Ásia, do Chile, problema que vem se arrastando há muitos anos. Bom, tivemos a primeira reunião, não é? A primeira audiência lá em Brasília. Primeiro vamos começar por aí, com um balanço do que aconteceu nessa última audiência.
Então, Sandro, lá em Brasília, semana passada, dia 30/6, nós estivemos reunidos com a Secretaria da Camex, é a SESEX, a Tá, Secretaria Executora da Camex. certo. Da E, Câmara o- de e, o Comércio obje- Exterior. Perfeito. Isso, e o objetivo era a gente levar o nosso corpo jurídico, então a associação levou os seus técnicos jurídicos, né? Uhum. E levamos dados do que vem acontecendo, mostrando, então, né, que o compromisso de preço firmado entre governo brasileiro e governo chinês, Uhum. ele não está suprindo o seu objetivo inicial, que é Certo. eliminar o dumping para os produtores de alho. Tá. Então, nós levamos para essa secretaria esses dados, esses números, e junto foi o nosso corpo jurídico Uhum. que tinha o objetivo de dar ferramentas à secretaria para Uhum. que juridicamente a gente possa, sim, derrubar esse compromisso de preço lá com essas empresas chinesas, né? Tá certo. Que de verdade o prejuízo é grande, é Sim. enorme, assim, para a cadeia do alho, né? Tá. Para a cadeia do alho do Rio Grande do Sul e do país como um todo, presidente? Exato, olha só, depois dessa reunião que a gente apresentou essas informações, eu estive em produtores na região do Centro-Oeste, na região Tá. de São Gotardo, hoje é o maior produtor de alho, e realmente, assim, ó, a perca que o país está tendo em relação à oferta de mão de obra, em relação à rentabilidade das famílias, a renda da cultura do alho, Sim. a perca de produtores, a perca de todo um conhecimento que a gente veio aí durante 30 anos construindo, então, Sim. Embrapa construindo informações técnicas, os técnicos trabalhando, Sim. ela é uma perca que vai além do financeiro, né? É, claro. É um desânimo muito grande. E aqui na Serra nem se fala, né? Nós fechamos aí o ano. Hoje de manhã a gente teve uma reunião aí com a Conab fechando o ano. Uhum. E a gente fechou com R$ 6, acima de R$ 6 o quilo O de quilo. alho em prejuízo, né? Ah, Não nossa. é, não é que o produtor recebeu R$ 6 e teve um prejuízo, é R$ 6 de prejuízo, né? Não Nos cobre custa nem de pe... 13, não cobre nem de perto os custos de produção, não é? nos custa Trabalho 13, negativo. 13 e alguma coisa, e Sim. a gente vendeu o alho a 5,50, R$ 6, né? O quilo. Então, Uhum. absurdo do tamanho do prejuízo, né? Sim. Perfeito. Bom, a próxima audiência pública, então, marcada para a próxima semana, então, mas aí para tratar do alho argentino. A gente precisa atacar todos os que têm foco em vender alho para o mercado nacional, porque embora a gente tenha uma alta produção no país, a gente ainda não supre totalmente. Sim. Então a gente ainda é dependente de importação de alho, né? Uhum. Só que quando a gente abre essa brechinha para atender essa falta que ainda a gente tem, a Uhum. gente acaba recebendo mais do que o permitido, do que a gente absorve, né? Isso faz Sim. com que derrube preço. Então, hoje, o mercado chinês, o mercado argentino e agora, nesse momento, o mercado egípcio também olham para o Brasil como um potencial consumidor de alho, né? Sim. Então, são essas três frentes que a gente precisa estar batalhando. Se Tá. a gente pega, o mundo inteiro se defende de alho chinês, né? Por que que o Brasil não pode defender o seu produtor, né? Sim. Exato. O Do próprios Egito Estados também Unidos, é, o próprios presidente? Estados Unidos, isso, os próprios Estados Unidos, a Sim. própria Espanha estão aplicando tarifas ao Sim. alho chinês, né? Então Tá. nós também, brasileiros, precisamos sim, precisamos de um corpo, uma Sim. entidade política que nos defenda, né, É. enquanto produtores. Exato. E é mais difícil ainda porque eu acho, acredito eu, não é que em sua ampla maioria sejam agricultores de pequeno porte, agricultores familiares, não? Essa é a nossa fala que a gente tem discutido muito, porque o alho faz parte da diversidade da propriedade, né? Tem Exato. muitas propriedades que ela é a principal fonte de renda, Sim. mas sim, ela faz parte como é pequena pequenas propriedades, Uhum. mão de obra familiar, Pois é. normalmente você tem uma diversidade. Quando você perde uma cultura dentro da É. propriedade, esse produtor aumenta o risco para ele, né? O risco Claro. financeiro, o risco É. de renda, né? É Exato. bem, Exato. bem difícil a gente perder uma cultura do escopo, né? Invariavelmente acaba desistindo da atividade, né? E os últimos anos têm mostrado isso, né? Então, Exato, exato. Desistindo da atividade, principalmente essa atividade do alho, uhum. é uma atividade que a gente diz que o produtor não volta mais, né? Porque o Pois é. investimento em máquina, em galpão, em tecnologia,
em conhecimento, como que é tudo isso que eu te disse inicialmente, Pesquisa, né? né? Quando a gente perdeu um produtor de alho, como é que a gente vai ensinar o filho dele que nunca viu alho, né? Daqui uns anos, né? Pois é. Então, a nossa preocupação é informar realmente esses sucessores, formar a sucessão da propriedade, né? Manter essa diversidade na propriedade para que o filho desse produtor permaneça, né? Perfeito. Tá bem, então, próxima audiência pública, então, marcada para o dia 15 de julho, na Câmara dos Deputados, em Brasília, às 4 horas da tarde, para tratar da questão do antidumping. Eu quero fechar ainda com a presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho, porque uma notícia do site Metrópolis traz aqui como manchete: alvo de sanção dos Estados Unidos lavou dinheiro com alho argentino, diz a Polícia Federal. Trata-se de um operador financeiro que teria ligação com o PCC, o primeiro comando da capital, inclusive, né, uma facção que tem agora, foi considerada terrorista pelo governo Trump, e que havia exatamente esse empresário que reside nos Estados Unidos, tem empresas no Brasil sancionados aí pelos Estados Unidos, tem vínculo então, e que está sofrendo essa acusação. É uma produção de alho lá em Mendoza, na Argentina. Então, como é que a associação recebe essa notícia? Que medidas está tomando? Até porque tem ligações, não é, às empresas no Rio de Janeiro e também aqui no Rio Grande do Sul, não é? Então, essa acusação. Exatamente, é uma notícia que a gente acabou vendo no site, como você disse, ali do portal Metrópolis, né? Então, agora a associação passa também a investigar quais empresas estariam ligadas, né? E como tu bem citou, tem empresa aqui no Rio Grande do Sul, né? Para que eventualmente a gente possa também fazer denúncias junto aos órgãos competentes, né? Sim. Mas ela trata-se de a princípio, uma notícia, né, de rede social ali, de portal de jornalismo, né? Uhum. A gente, enquanto associação, agora precisa averiguar bem os dados e tentar entender o que aconteceu. A gente suspeita, enfim, né, a gente já vem denunciando, né, que não poderia estar entrando alho tão barato no país, né? E essa talvez possa ser uma das formas com que entra o alho barato, né? Exato. Vamos ver. Vamos acompanhar os desdobramentos, então, da investigação aí que a Polícia Federal começa, então, a trazer a público aí, nomes, inclusive, já, não é? Que tem, então, ligação, né, com endereços lá no Rio de Janeiro. Seria um morador lá da Baixada Santista, não é? E que estaria movimentando aí cifras milionárias com alho produzido na Argentina, não é? O Metrópolis já traz inclusive as marcas aqui, não é, desse alho, e que entra no Brasil também, como disse a presidente, com preços baixíssimos. Vamos ficar de olho aí. A nossa grande preocupação é que o produtor, ele se preocupa em produzir, né? Ele está ali exposto às condições climáticas, né? Ele não está envolvido com essa grande vamos dizer assim, esse grande um atravessador, bastidor, né, que existe, né? Então, muitas vezes ele nem tem conhecimento dessas situações e acaba sofrendo um impacto, como, por exemplo, o preço baixo do alho, né? Exato. Baixo do custo de produção. Exato. É uma situação bem delicada, né? Mas isso a gente deve levar, sim, para as autoridades, para que elas tomem as providências cabíveis, né? E ir a fundo dessas denúncias, né? Perfeito. Tá certo. Caríssima Franchiele Motter, presidente da Associação Gaúcha dos Produtores de Alho, muito obrigado mais uma vez por atender a Rádio Guaíba, trazendo informações da hora aí sobre o setor, não é, que tem aqui na Serra Gaúcha a principal região produtora aqui. A gente vai continuar acompanhando aí, divulgando tudo todos os fatos novos em relação aí essa busca aí, não é, pelo antidumping, né? Essa proposta que já está na mesa do nosso Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente. À disposição sempre aqui na Rádio Guaíba. Sandro, muito obrigada. Obrigado aos ouvintes mais uma vez por esse espaço. Estamos aí sempre à disposição também. Tá, um grande abraço. Um abraço. Sempre. E assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito. Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Voltaremos já para falar do Prêmio CNA Brasil Artesanal.
Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2026, em nome do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Está com crédito no Banrisul para organizar a vida financeira, realizar planos pessoais ou dar fôlego ao seu negócio hoje. Tem agro, tô na Guaíba. Bom, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar do Prêmio CNA Brasil Artesanal, que acaba de ganhar um livro, O Ofício do Sabor, as histórias dos vencedores do prêmio, compreendendo aí os concursos entre 2019 e 2024. São 58 produtores brasileiros vencedores desse importante prêmio. E a gente vai saber mais, então, desta publicação, conversando a partir de agora com a Fernanda Silva, assessora técnica e responsável pelo programa da nossa Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Fernanda, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Guaíba Agro, da Rádio Guaíba de Porto Alegre. Obrigada, é sempre um prazer falar com você e com seus ouvintes. Obrigada pelo convite. É um livro para saborear, Fernanda? Sandro, a gente, quanto CNA, nós estamos muito felizes, né? Porque a gente viu nesse livro, O Ofício do Sabor, uma forma de estar eternizando as histórias desses 58 produtores que, desde 2019, vem acompanhando o programa, participando do nosso concurso de qualidade, e a gente achou que seria uma forma, né, de fazer essa homenagem e deixar registradas as histórias deles. Pois é muito mais do que contar, não é, os produtos vencedores. É um relato de histórias de vida, de tradições, não é, de conhecimentos de geração em geração, não é, Fernanda? É muito isso, sabe? Foram 11 escritores entrevistando esses produtores. Eu falo assim que em cada linha tem muito mais do que história. Ali tem muito amor, tem dedicação, tem uma família por trás, né? Que muitos deles passaram de geração em geração esse conhecimento, aprenderam a fazer esses produtos às vezes com os avós. Exato. Então aí seguindo, né, por esse Brasil afora, com tanta dedicação, com tanto amor aquilo que faz, né? Então a gente entendeu que cada um deles que estão no livro merecia viver esse momento aqui com a Confederação da Agricultura. Pois é, produtos, enfim, não é? Que trazem consigo toda uma tradição familiar e que também ganharam, né, contemporaneidade, não é? Com aquilo que o público consumidor quer hoje. E aí está aí o destaque que foi... E sempre isso, não é? O concurso sempre teve essa característica, né, de ter um júri técnico, mas também ter um júri popular, não é, Fernanda? É bem isso. E assim, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender o tamanho, né, desse trabalho, foi um ano, né, construindo, foram 11 escritores, 9 capítulos, né, porque são 9 cadeias que nós trabalhamos, 15 fotógrafos em campo, registrando esse momento. Então, assim, foi um trabalho assim construído durante esse ano. E assim, Sandro, quando a gente... escuta o relato desse produtor, quando eles abriram essas páginas, viram essa história, né, deles, ilustrada ali. E eu acho que o nome também, né, Sandro, do livro, O Ofício do Sabor, né? Isso acho que mostra muito, assim, dessa dedicação que esses produtores vêm tendo ao longo dessa trajetória, de cada um com a sua dificuldade, mas eu vejo no olhar de cada produtor essa persistência e muitas vezes vai ao encontro disso que você está falando, uma adaptação de uma receita para um público que tem uma nova demanda, que quer um produto diferente, né, tendências de mercado, e eles vêm atendendo esse público, honrando as suas receitas originais, mas muitas vezes adaptando conforme uma necessidade de um cliente que, né, que está fazendo uso do seu produto. Perfeito. E foi uma quilometragem bem expressiva feita, 9 estados brasileiros visitados, né, para o livro, né? A gente fala, são 11 estados brasileiros, né, e eu falo assim que
os 58 produtores são 5% do 1.100. No total, que passaram pelos nossos concursos de qualidade, foram um total de 1.100 produtores. Sim. E o livro conta a história de 58 deles, porque nós entendemos, Sandro, que quem estaria no livro? O produtor, que ganhou primeiro, segundo e terceiro lugar, desde o primeiro concurso, que foi 2019, até o último de 2024, que foram as cervejas artesanais. Porque como o livro começou em 2025, nós não tínhamos tempo hábil de contar as histórias dos concursos do ano passado. Por isso foi de 2019 a 2024. Mas aí cabe o próximo volume. Claro, exato. Os outros produtores, né? Na próxima edição a gente atualiza, né, os novos premiados. Portanto, nestas páginas, não é, desta edição, nós temos aí os vencedores nas categorias chocolate, queijo, café, mel, vinhos, cerveja, cachaça, azeite e charcutaria. Entre estes, muitos gaúchos nas páginas, não é? Sandro, eu ia falar isso. Olha só, tem muitos gaúchos nessas páginas, né? E eles estiveram aqui conosco, porque celebrando esse momento, foi o lançamento semana passada. Exato. E o brilho no olho de cada um. Sandro, você imagina o produtor pegar um livro, olhar as páginas ali e encontrar a história dele registrado. Isso vai ficar para a próxima geração, né? É um momento, assim, acho muito especial para o programa CNA Brasil Artesanal, até porque ele é voltado para esse pequeno produtor, né, Sandro? Pois é, exato. É o pequenininho, a gente traz visibilidade, notoriedade, reconhecimento para esse pequeno produtor, porque o grande, ele tem como investir no marketing, trabalhar uma divulgação, o pequenininho não, né? Exato. Entre os quais a Alana Forest, não é? Que inclusive já participou aqui do nosso programa, ela que venceu na categoria vinho, é da nossa Serra Gaúcha, e é enóloga, é mestre em viticultura, e esse ano ela foi a imperatriz do vinho da nossa Fenavinho também, e ela participou, estava em Brasília também, não é? A Alana esteve aqui, nós tivemos a feira, Expovits Brasil, uma feira aqui da região centro-oeste, e nós tivemos vários produtores aí do Rio Grande do Sul comercializando seus produtos, e a Alana Forest é uma delas que esteve aqui conosco, tem sua história contada, mas também estava aqui nessa feira comercializando e divulgando os vinhos Forest aqui conosco. Que legal. Para quem está nos acompanhando, quero acessar o livro, não é? Não só aqueles que estão nas páginas, mas o público em geral, porque é riquíssima, uma obra linda, eu já vi ela online, e aí já estou dando a dica. Dá para fazer download, não é? É isso aí. Nós estamos recebendo muitas ligações das pessoas querendo saber onde eu encontro esse livro. Então, a CNA entendeu que precisaria ter esse material em formato digital. Então, no nosso site, as pessoas que quiserem façam o download lá do livro, lindíssimo. E assim, uma delícia ler as histórias desses 58 produtores. Perfeito. Já que a Fernanda está aqui, vamos aproveitar, não é? Falamos do livro, mas nós temos mais uma edição em andamento, não é? Em que pé está e quando teremos os novos vencedores? Então, nós temos 3 edições em andamento, né? Esse ano a gente está fazendo a segunda edição do concurso de azeite de oliva, a segunda edição das cachaças de alambique, e a novidade desse ano são os doces de leite, em barra e pastosos. Então, nós já realizamos a etapa do júri popular, já estamos na fase da avaliação da história e seguindo aqui, aguardando a agenda da nossa diretoria para, em breve, eu acredito que dentro daqui um mês, um pouco mais, a gente marcar esse evento de premiação para que todos esses produtores estejam aqui conosco, celebrando e ganhando essa premiação tão importante para a vida deles, né? E como sempre, com gaúchos finalistas, né? Então... Ei, vou te contar que nos 3 concursos nos 3, nós né? temos, nos 3. Em azeite temos finalista, gaúcho, na cachaça e no doce de leite também. E a gente Isso mostra a riqueza, né, do Rio Grande do Sul, né, Sandro? É um trabalho muito forte com as agroindústrias familiares e a gente fica muito feliz, não é, de trazer a público isso, né, essa participação diante de um concurso tão importante que é o Prêmio Brasil Artesanal. Quero agradecer muito a Fernanda Silva, responsável pela premiação, né, trazendo as informações
do livro Ofício do Sabor, as histórias dos vencedores do prêmio CNA Brasil Artesanal. Muitíssimo obrigado mais uma vez. A gente está sempre junto aqui, Fernanda. Só nos avisar que o espaço é cativo para a nossa CNA e para o prêmio. Eu agradeço pelo espaço, sempre que é nos cedido aqui para a gente trazer boas notícias aí. Tá? Obrigada. Um grande abraço. Outro. E a última notícia de hoje, o Ministério da Agricultura adotou novas regras de controle para exportação de produtos de origem animal destinados à União Europeia. A medida é uma resposta à decisão da Comissão Europeia de retirar o Brasil da lista de países autorizados a exportar proteínas para o bloco, com o objetivo de comprovar a conformidade sanitária e reverter o veto europeu previsto para entrar em vigor no dia 3 de setembro. Pelas novas diretrizes, frigoríficos e demais estabelecimentos exportadores deverão manter controles auditáveis que comprovem a elegibilidade dos animais, das matérias-primas e dos insumos utilizados na produção. As principais mudanças impactam as cadeias de carnes bovinas e de aves, ainda ovos, mel e aquicultura. A intenção é evitar a inclusão de insumos proibidos pela União Europeia. Exportadores que desejam se habilitar para exportar para o bloco não poderão utilizar antimicrobianos, como antibióticos e antivirais, nos processos de produção. E assim a gente vai encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro, em nome do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, tá com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente na íntegra, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, YouTube, Deezer e Amazon Music. A gente se reencontra neste sábado, às 8h30 da manhã. Até lá, um grande abraço e um excelente fim de semana. Você ouviu Guaíba Agro.